seu poder, a sua glória e majestade sobre tudo e sobre todos. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, porque estamos aqui não por um mero acaso, mas sim, Senhor Deus, por tua graça, porque o Senhor já escolheu esse dia para estarmos aqui, Senhor Deus, enquanto igreja do Senhor, igreja militante, louvando ao Senhor, pedindo, Senhor Deus, a Ti também que fale, Senhor Deus, aos nossos corações nessa noite. Ó Deus, desde os hinos cantados, as orações aqui feitas, a exposição da Tua palavra, que possamos, ó Deus, nos esvaziarmos de nós mesmos para que a Tua glória seja, Senhor Deus, enaltecida, exalada, Senhor Deus, a todas as nações. Sê conosco, Senhor Deus. Nos dê, Senhor Deus, um culto abençoado e que o Teu nome, Senhor Deus, seja glorificado para todo sempre. É o que nós te pedimos, é o que nós te louvamos e agradecemos na mediação do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Cantemos ao nome do nosso Deus. Peço àqueles irmãos que puderem se colocar de pé. Contra o mal, o inferno e os seus portões jamais prevalecerão, pois nós estamos de pé, meu Senhor, usa-nos pra levar teu amor. Somos teu corpo que luta contra o mal, que luta contra o mal. O inferno e seus portões jamais prevalecerão, pois nós estamos de pé, meu Senhor, usa-nos pra levar teu amor.
enche os nossos corações. Nós somos teu corpo que luta contra o mal, que luta contra o mal. O inferno e seus portões jamais prevalecerão, pois nós estamos de pé, meu Senhor. Usa-nos pra levar teu amor, meu Senhor. Usa-nos pra levar teu amor, meu Senhor. Usa-nos pra levar teu amor. Ainda de pé, eu convido a amada igreja para estarmos juntos, abrindo as nossas Bíblias, no Evangelho de João, capítulo de número 13. Nós faremos a leitura todos em uma só voz, do versículo de número 34 e também o versículo de número 35. Evangelho de João, capítulo de número 13, todos em uma só voz, o versículo de número 34 e também o versículo de número 35. Leiamos assim a palavra do nosso Deus. Todos: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém. Ainda de pé, abramos os nossos hinários e cantemos o hino de número 180, Amor Fraternal. Jesus, pastor amado,
irmãos, vamos ainda de pé abrir nossas Bíblias em Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Faremos a leitura dos versículos 12 ao 14, todos juntos. Filipenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículo 12 ao 14. Leemos todos juntos, meus irmãos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Os irmãos podem se assentar. Nós teremos agora alguns instantes de oração silenciosa, de confissão de pecados. Nós teremos aproximadamente 2 minutos e em seguida quebrarei o silêncio com uma oração audível. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Teu povo aqui reunido se achega a Ti, e apesar desses nossos pecados que confessamos ao Senhor, nós agora nos achegamos também com gratidão e com alegria, pois como a Tua palavra garante e afirma, como lemos nessa noite, todos os nossos pecados estão perdoados em Cristo Jesus. Meu Deus, obrigado, Senhor, por esta graça. Isto não vem a nós por causa de algo que nós fizemos, por algum tipo de mérito nosso, mas somente e exclusivamente por Teu amor, por Tua graça, por Tua misericórdia. Nós Te bendizemos, nos alegramos por isso, Senhor. Mesmo agora, tendo já nos achegado a Cristo, nós ainda pecamos e falhamos, contudo, a garantia do perdão é certo, meu Deus. Que o Senhor abra os nossos olhos para que nós vejamos este amor do Senhor para conosco, essa bondade, essa misericórdia, e que abrindo os nossos olhos, encha-nos de gratidão, de força e de coragem para lutar contra o mal que nos assedia. Ó sim, meu Deus, nos dá força para vencermos esse pecado e testificarmos do Senhor neste mundo corrompido, meu Deus. Sede conosco, Senhor. Dá-nos da Tua graça e que assim nós venhamos amar como também o Senhor nos amou, amar a Ti
e amar o nosso próximo, para que assim o teu nome seja glorificado, para que assim as pessoas saibam que nós estamos em Cristo Jesus e que nós somos discípulos do teu Filho, por também amar como ele amou. Sede conosco, nós precisamos do Senhor, assim como no perdão nós carecemos do Senhor, também nesse processo, nessa santificação, nesse progresso, nesse ato de amar o próximo, nós também precisamos de ti, Senhor. É a oração que eu faço, no nome do teu Filho, que nos amou e que nos amará para todo sempre. Amém. Irmãos, mais uma vez de pé, vamos louvar ao Senhor com 2 cânticos espirituais. E no segundo cântico, os irmãos que vieram preparados, podem trazer os dízimos e ofertas e lançar no gasofilácio. te aceitar e para te pedir.
podendo exaltar teu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Eterno Deus, nosso Pai eterno, nós te louvamos, exaltamos teu santo nome, porque, ó Deus, só o Senhor é Deus do universo, o Deus que formou todas as coisas, criou este mundo, ó Pai. Por isso, Pai, nós temos a liberdade, ó Deus, de estarmos se chegando a Ti, para Te louvar e agradecer a Ti, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelos irmãos aqui presentes esta noite. Abençoa também, Senhor, os irmãos que contribuíram, ó Deus, para a Tua obra. Que o Senhor possa, ó Deus, a cada dia mais, poder, ó Deus, abençoá-lo, fortificá-lo a cada um de nós. Abençoa, Senhor, a mensagem que vamos ouvir nesta noite. Que através do pastor, Deus, nós possamos ouvir a Tua palavra e poder, ó Deus, colocar nos nossos corações e também, ó Deus, colocar em prática. Essa, ó Deus, a nossa oração que fazemos, no nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura, meus irmãos, da pergunta e resposta, de número 139 do nosso Catecismo Maior de Westminster. Pergunta 139, pergunta e resposta do nosso Catecismo Maior de Westminster. Leamos todos juntos? Quais são os pecados proibidos no sétimo mandamento? Os pecados proibidos no sétimo mandamento, além da negligência dos deveres exigidos, são adultério, fornicação, rapto, incesto, sodomia e todas as concupiscências desnaturais, todas as imaginações, pensamentos, propósitos e afetos impuros, todas as comunicações corruptas ou torpes, ou ouvir as mesmas, os olhares lascivos, o comportamento imprudente ou leviano, o vestuário imoderado, a proibição de casamentos lícitos e a permissão de casamentos ilícitos, o permitir, tolerar ou ter bordéis e a frequentação deles, os votos embaraçadores de celibato, a demora indevida de casamento, o ter mais que uma mulher ou mais que um marido ao mesmo tempo, o divórcio ou o abandono injusto, a ociosidade, a glutonaria, a bebedice, a sociedade impura, cânticos, livros, gravuras, danças, espetáculos lascivos e todas as demais provocações à impureza, ou os atos de impureza, quer em nós mesmos, quer nos outros. Amém.
Irmãos, ouçamos a palavra do Senhor por meio do reverendo Wendel. Queridos irmãos, boa noite, graça e paz. Cristo possa estar com a sua graça presente em cada um dos nossos corações. Nós vamos dar continuidade às exposições na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Para isso, eu convido os irmãos para que abramos juntos o capítulo 1 de Filipenses, meus irmãos, capítulo 2 de Filipenses. Nós já expusemos o capítulo 1, agora vamos adentrar no capítulo 2 e vamos ler os versículos 1 a 4. E assim como eu também optei por fazer na sessão anterior, eu vou também utilizar mais de um sermão neste trecho, que é um parágrafo único, mas que permite que possamos fazer aplicações em separado. Então vamos ler os versículos de 1 a 4 e nesta noite vamos tratar da primeira parte deste trecho, deste parágrafo. Então o apóstolo Paulo, em Filipenses 2, de 1 a 4, inspirado pelo Espírito de Cristo, nos diz assim: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. De modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Que o Senhor fale aos nossos corações, meus irmãos, por meio do Santo Espírito. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, por tudo que já fizemos até aqui, pela leitura de Tua Palavra, pelos cânticos, pelo hino, pelas orações, pela entrega de dízimos e ofertas. E agora, Senhor, pedimos-Te que a Tua Palavra, que será exposta, possa habitar nosso coração profundamente, de modo que haja transformação naquilo que precisar ser modificado em nós, que haja, ó Deus, acréscimo para o bom andamento da nossa vida cristã, da nossa jornada neste mundo, e que o Senhor possa nos fazer cada vez mais, como este próprio texto vai nos ensinar, unidos, humildes e solícitos uns para com os outros, a fim de que a igreja do Senhor continue crescendo, a fim de que a unidade no Espírito seja evidente em nós, a fim de que a humildade, ó Deus, seja uma característica marcante em cada uma de nossas vidas, e assim sejamos generosos uns para com os outros e também demonstremos, ó Deus, para o mundo, com bom testemunho, que o Senhor nos transformou, que nós somos novas criaturas em Ti, e por esta razão nós vivemos para adorar o Teu nome e vivemos para usufruir do Senhor todos os benefícios que o Senhor tem derramado sobre Teu povo. Fala-nos, ó Deus, nesta noite pedimos-Te em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a igreja de Filipos, como nós já temos acompanhado aqui ao longo destas exposições, era uma comunidade vibrante, generosa, fiel ao Evangelho. Paulo, inclusive, lá no capítulo 4, chama estes irmãos, esta igreja, de minha alegria e coroa. Ainda assim, como toda congregação humana, real, havia também tensões internas, alguns ruídos de vaidade, algumas pequenas desavenças que ameaçavam o testemunho coletivo da igreja. Os irmãos devem se lembrar que o apóstolo Paulo estava preso neste momento, e os presbíteros da igreja de Filipos, talvez um pouco desanimados com esta situação envolvendo o apóstolo Paulo, talvez tivessem nutrido entre si alguns pensamentos divergentes. Isso também era possível perceber na vida da igreja. Embora fosse uma igreja elogiosa e elogiável, nós vamos perceber ao longo das exposições que Paulo insiste no fato de que aqueles irmãos precisavam ainda repensar o aspecto da sua unidade interna.
Porque nós sabemos que os perigos a respeito do Evangelho, eles vêm de fora. Como o próprio apóstolo Paulo descreve aqui no capítulo 1, daquelas pessoas que perseguiam a igreja. Ele chega a dizer, no final do capítulo 1, como nós já tratamos, que estes irmãos de Filipos não deveriam estar intimidados com os ataques dos inimigos, dos adversários. Mas agora Paulo se volta para dentro. Paulo se volta para os problemas internos da igreja de Filipos. Porque agora ele quer falar diretamente aos crentes sobre algumas situações que precisam ser corrigidas, a fim de que a igreja continue caminhando, continue firme neste projeto de testemunhar a graça de Deus por meio deste testemunho público do povo do Senhor. Sabemos que Paulo estava preso, ele escreve da prisão, mas o seu coração estava alegre, livre. Ele chega a dizer isso, inclusive no capítulo 1. Ele sabe que a unidade cristã que aqueles irmãos deveriam nutrir não era algo automático, mas era fruto do Espírito Santo que deveria ser mantido no meio deste povo e assim também cultivado nestes corações. Por isso o apóstolo Paulo inicia este texto do capítulo 2 demonstrando uma certeza a respeito da vida daquela igreja. Embora a expressão se possa nos trazer a ideia de uma condição, geralmente nós usamos o se para uma condição, por exemplo, se não estiver chovendo, eu irei. Geralmente o se é uma condição que nós impomos. Neste caso, contudo, de acordo com o texto original, não se trata de uma conjunção condicional, de uma condição, mas se trata de uma afirmação, de uma conclusão. Então, uma tradução mais clara para nós seria: uma vez que, ou já que há entre vocês exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão no Espírito, entranhados afetos e misericórdias. Quer dizer, Paulo constata de maneira alegre que há nesta igreja alguns frutos do Espírito que já são evidentes. E nós vamos, inclusive, mencionar alguns deles aqui, como o versículo 1 menciona. Então, Paulo não está duvidando destas características dentro da igreja. Pelo contrário, ele afirma a certeza de que Cristo já havia concedido a esses irmãos de Filipos bênçãos espirituais abundantes, o consolo do Evangelho, o amor mútuo, o Espírito Santo que criava a verdadeira comunhão entre esses irmãos, mas, como toda igreja real, como toda igreja humana, havia os seus problemas. E o que Paulo quer, então, neste pequeno trecho, é fazer com que aqueles irmãos pudessem repensar a sua prática cotidiana e ampliassem ainda mais 3 aspectos que são mencionados aqui neste texto: a unidade, a humildade e a solicitude. Unidade, humildade e solicitude, ou generosidade. Em primeiro lugar, Paulo diz: se há, pois, algum estímulo em Cristo, ou alguma exortação, a palavra exortação significa estímulo, algum conforto de amor, a palavra consolação significa conforto, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Neste versículo 1, Paulo então lembra à igreja o que ela já possui por ter sido transformada pelo poder do Evangelho. Ele não quer que nós produzamos estas coisas por esforços próprios. Paulo não está pensando aqui nos méritos que nós possamos apresentar diante do Senhor. Pelo contrário, ele sabia que Deus havia concedido a estes irmãos todos estes benefícios. E então, ele mostra que a unidade cristã, ela nasce de 4 realidades, ou de 4 fundamentos. Primeiro, o encorajamento em Cristo, que ele chama de estímulo ou exortação em Cristo, como estamos vendo aí, logo na primeira linha do versículo 1 do capítulo 2. Alguma exortação em Cristo, ou encorajamento em Cristo, ou estímulo em Cristo. Ou seja, a unidade cristã, ela é renovada por Cristo Jesus, que nos anima a permanecer no propósito de viver dignamente o Evangelho do Senhor, como está lá no versículo 27 do capítulo 1 que nós já expusemos. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho. Viver dignamente também inclui ser estimulado por Cristo na nossa vida diária.
Paulo diz que uma outra realidade que constitui a unidade cristã é o consolo do amor, que aqui aparece como alguma consolação de amor. O que significa isto? Significa que a unidade da igreja, ela também age amorosamente para curar as feridas dos relacionamentos quebrados. É por isso que a igreja se torna um hospital espiritual, onde as pessoas podem vir e serem curadas das suas feridas relacionais, porque a palavra de Deus produz esta mudança no coração, e o amor entre os irmãos também fortalece os vínculos relacionais dentro da igreja. A terceira realidade que Paulo coloca é a comunhão do Espírito, alguma comunhão do Espírito, que significa que o Espírito Santo é que mantém unidos aqueles que naturalmente, por causa do pecado, se afastariam. Nós aqui, meus irmãos, se fôssemos observar por experiências pessoais, por gostos pessoais, por uma dinâmica pessoal, nós não ficaríamos juntos uns dos outros. Porque nós temos as nossas preferências, temos as nossas escolhas, mas o que nos faz sair das nossas casas, sair da nossa particularidade, da nossa individualidade, nos encontrarmos aqui todos juntos, ainda que tenhamos alguma diferença com alguma outra pessoa? É porque nós estamos unidos num vínculo que é muito maior do que aquilo que é a nossa preferência. Nós estamos unidos no vínculo do Espírito, no vínculo daquele que modificou os nossos corações e que nos mantém juntos, embora naturalmente nós talvez nos afastaríamos uns dos outros. E Paulo completa esta unidade mostrando uma outra realidade. Ele diz no finalzinho do versículo 1: se há entranhados afetos e misericórdias, entranhas de misericórdia e compaixão. As entranhas são interpretadas na Bíblia como o nosso intestino, não é? Aquilo que faz parte do nosso abdômen. E é interessante que era assim mesmo que os antigos entendiam. Alguns médicos, inclusive, chegam a dizer que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? A maneira como você trata o seu intestino faz com que você se torne uma pessoa mais saudável. Aquilo que você come, aquilo que você bebe, a saúde das nossas entranhas faz com que nós também sejamos pessoas saudáveis. Então, as entranhas aqui significam aquilo que está profundamente enraizado em nós. Não é? É como se nós disséssemos: eu te amo, meu irmão, do fundo do meu intestino. Não é? Embora nós costumamos dizer do fundo do coração. Mas Paulo está dizendo aqui, olha, é naquele lugar em que as coisas acontecem. E, de fato, quando você come uma comida não muito boa, você sabe o que acontece com o seu intestino e como que isso atrapalha a sua vida comum. Quando a gente tem essas tais viroses por aí, não é? Que todo mundo quer passar longe, sabemos como o intestino ele atrapalha, inclusive, o nosso bem-estar mental e do nosso corpo. Então, Paulo está dizendo que aqueles irmãos de Filipos, eles tinham isto como uma marca de sua vida coletiva. Eles eram sensíveis aos irmãos, eram sensíveis às dores dos irmãos, havia afeto, havia misericórdia. Nós acabamos de cantar um hino aqui que diz que nós devemos ter misericórdia com os erros dos nossos irmãos, ou seja, reconhecermos que todos nós somos pecadores e todos nós dependemos de misericórdia, da parte de Deus para conosco e também da parte das pessoas que se relacionam conosco. Porque imagine se eu fosse julgado pela regra ou pela lei que os irmãos estabelecem nas suas próprias vidas. Todos nós encontraríamos problemas, defeitos, pecados uns nos outros. E nós não conseguiríamos sobreviver juntos, porque seria impossível. Ninguém é igual a ninguém. Nós não podemos medir os outros de acordo com a nossa própria régua. Então, por isso, nós precisamos ser misericordiosos com os erros dos nossos irmãos. Precisamos também de afetos, ou seja, precisamos nos relacionar de uma maneira a compreender os limites uns dos outros e a curarmos os outros também, à medida que percebemos algum tipo de enfermidade espiritual no meio da igreja. Paulo diz, então, que são esses os pilares que sustentam a vida comunitária, a vida da igreja. Paulo sabia que sem esses pilares, o encorajamento em Cristo, o consolo do amor,
a comunhão do Espírito e as entranhas de afetos e misericórdias, sem estes pilares que sustentam a vida comunitária, Paulo sabia que a igreja perderia o testemunho diante do mundo e enfraqueceria a sua voz no mundo. E do mesmo jeito daquela época, também é assim nos dias de hoje. Quando a igreja vive sem o encorajamento que vem de Cristo, sem o consolo amoroso que sara as feridas relacionais, sem a comunhão do Espírito que mantém unidos aqueles que foram eleitos por Cristo, e sem a misericórdia e os afetos de uns para com os outros, esta igreja também perde o seu testemunho e também se enfraquece em relação à sua voz no mundo. Por isso, então, no versículo 2, Paulo escreve: completem a minha alegria, completai a minha alegria. Aqui, o apóstolo quer dizer que ele já tinha por Filipos uma alegria além da conta. Paulo menciona isso em vários lugares da carta, sobretudo no final, quando ele diz que aqueles irmãos estavam lá no seu coração, porque eles tinham sido muito generosos para com Paulo. Paulo já tinha uma alegria especial por estes irmãos, mas ele diz agora: completem a minha alegria. Repare, por exemplo, lá no versículo 4 do capítulo 1, Paulo, no versículo 3, diz: dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, e aí ele diz: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo demonstra uma alegria, de fato, muito preciosa por esses irmãos. Mas agora ele diz: completem a minha alegria, ou seja, façam com que esta minha alegria se torne ainda mais destacada, mais honrada diante de vocês, para que de fato a igreja permaneça crescendo. Isto mostra que nós nunca estaremos num patamar em que não mais precisaremos crescer. Significa que a igreja, por melhor que ela esteja, no encorajamento de Cristo, no consolo do amor, na comunhão do Espírito, nas suas entranhas de afetos e misericórdias, por mais que a igreja já tenha estas qualidades, nós nunca estaremos prontos. Sempre precisaremos caminhar mais e mais, usando uma própria expressão do apóstolo Paulo, desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor. Note então como o apelo à unidade cristã, meus irmãos, ela se entrelaça aqui. A comunhão do Espírito produz um mesmo pensamento, porque embora nós tenhamos os nossos próprios gostos e ideias, as nossas ideias, nós estamos unidos num mesmo pensamento, que é honrar a pessoa de Jesus Cristo, pregar Cristo ao mundo. O consolo do amor gera o mesmo sentimento, ou seja, aqueles que se amam curando as feridas relacionais, eles buscam um mesmo sentimento, uma mesma devoção. O encorajamento em Cristo resulta também do mesmo propósito, porque se nós somos encorajados por Cristo a vivermos uma vida de comunhão, uma vida de unidade, uma vida de amor, obviamente nós buscaremos isto eliminando das nossas relações tudo aquilo que prejudica este propósito. A verdadeira alegria do apóstolo Paulo aqui é ver a igreja desta maneira, unida não por aparência apenas, mas em razão do Evangelho. Quando nós lembramos, irmãos, o quanto nós fomos amados por Cristo, nós aprendemos a amar uns aos outros. Quando nós lembramos o quanto fomos perdoados por Cristo, nós aprendemos a perdoar. Quando nós lembramos o quanto nós recebemos de Cristo, nós aprendemos a repartir. Então repare que estas bases que o apóstolo Paulo lança aqui são de fato bases fundamentais para a igreja do Senhor. Completem a minha alegria, de modo que vocês possam pensar a mesma coisa. Obviamente Paulo não está falando que nós não possamos ter ideias diferentes em torno de projetos da igreja. Paulo não está dizendo que nós temos que combinar um com o outro para que o gosto pessoal seja o mesmo. Não, o que Paulo está dizendo é, quanto a pensar a mesma coisa, é quanto ao fato de que nós todos, enquanto crentes no Senhor Jesus, temos um alvo apenas, que é exatamente fazer tudo para a glória de Deus. Tudo que nós fizermos deve ser para a glória de Deus. Então, se eu estou aqui para fazer aquilo que é para a glória de Deus, se o irmão Danilo está aqui para fazer aquilo que é para a glória de Deus,
Se o irmão Josué está aqui para fazer aquilo que é para a glória de Deus, se a irmã Nayara está aqui para fazer aquilo que é para a glória de Deus, significa que os nossos gostos pessoais, as nossas preferências, eles serão secundários. O que importará, na verdade, é como nós podemos juntos glorificar ao Senhor, como nós podemos produzir na nossa igreja uma unidade capaz de eliminar as nossas preferências e focarmos naquele que é de fato o Supremo Senhor, o Supremo Pastor, que é Cristo Jesus. Portanto, Paulo diz, pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma. Alma é ânimo, ou seja, sejam unidos no mesmo ânimo. E os irmãos já perceberam por experiência própria que quando no meio de muitas pessoas apenas um está animado, é muito difícil as coisas acontecerem, não é? Mesmo nas nossas brincadeiras, se você tem alguém ali que está disposto a brincar, a fazer algo, mas os outros não querem muito, fica uma coisa meio sem graça. Isso também acontece na igreja. Quando há um propósito que é colocado, mas apenas alguns se engajam, apenas alguns se manifestam dispostos ali a carregar, a ajudar, e os outros não, fica aquele ambiente sem graça. Então Paulo está dizendo, olha, eu sei que alguns de vocês estão desanimados por causa da minha prisão. Eu sei que alguns de vocês estão questionando o fato de que há pessoas por aí que estão pregando mentiras por inveja ao meu ministério. Mas, olha, pensem a mesma coisa, sejam unidos no mesmo ânimo, não desanimem, fiquem juntos. Juntos vocês serão muito mais fortes, juntos vocês poderão resistir aos ataques dos inimigos, dos adversários. Completem a minha alegria, façam-me ainda mais feliz, vendo em vocês esta unidade, vendo em vocês este propósito de superar as individualidades, a fim de que a unidade de espírito seja evidente na vida desta igreja. Mas, meus irmãos, para isto acontecer, Paulo acrescenta, além da unidade, um outro pilar, que é a humildade. Porque a humildade, ela preserva a unidade. E é por isso que no versículo 3, Paulo diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. O orgulho, meus irmãos, é o inimigo número 1 da unidade. Partidarismos, vanglórias, que são palavras fortes usadas por Paulo, elas descrevem aquilo que dilacera as igrejas. A disputa por influência, por exemplo, a busca de reconhecimento, o ego inflado, que insiste em ser ouvido primeiro, tudo isso atrapalha a unidade da igreja. E a cura para estas coisas, de acordo com Paulo, é a humildade, que é a disposição de se enxergar com sobriedade e considerar o outro, o seu irmão, como alguém digno de honra. Paulo não fala aqui de uma humildade artificial, mas de uma humildade que nasce do Evangelho. Ou seja, um crente humilde, ele não se despreza, mas ele sabe que tudo o que ele possui vem de Cristo. Não é pelo seu próprio mérito, pelos seus próprios esforços. E por isso mesmo, então, ele pode servir sem precisar afirmar a sua superioridade. Ele se mantém humilde, ele se mantém como aquele que de fato quer participar do crescimento da igreja, sendo um dos tijolos que vão sustentar este edifício. Nós não precisamos ser maiores do que outros, nós precisamos estar juntos, para que na combinação, na junção, como diz Paulo lá em Efésios, na junção de todas as partes, as engrenagens funcionam. Então, quando lemos alguns comentários a respeito deste texto, a gente percebe aqui que geralmente os irmãos estudiosos, especialistas na exegese desse texto, eles colocam a palavra humildade aqui como uma palavra que era, na época, desprezada pelos pagãos. William Hendrickson, por exemplo, no seu comentário aos Filipenses, ele fala a respeito disso. A humildade era desprezada pelos pagãos porque ela era associada à fraqueza. Alguns achavam que ser humilde era ser fraco. Aliás, no século XX surgiu também um filósofo, Friedrich Nietzsche, e ele defendia essa mesma ideia. Nietzsche chegou a dizer, por exemplo, que o Deus bom era o Deus do Antigo Testamento, porque o Deus do Antigo Testamento ele mandava esmagar a cabeça das crianças contra as pedras. Mas o Deus do Novo Testamento, diz Nietzsche, é um Deus fraco, porque ele ensina as pessoas compaixão, ele ensina as pessoas se entregarem e dar a outra face quando são feridas. E ele dizia, esse cristianismo aí, ele acabou com
o ser humano, ele acabou com o homem, porque o homem perdeu a força, o homem enquanto ser humano. É óbvio que nós não concordamos com isto, com esta visão existencialista de Nietzsche. Pelo contrário, a humildade que Jesus nos ensinou e que também está presente já no Antigo Testamento, é uma humildade que é uma virtude de uma vida que é transformada pela graça de Deus, que nos faz nos curvarmos diante do próprio Deus, percebendo que a atitude humilde, ela vai trazer para nós benefícios importantíssimos e duradouros. Às vezes nós pensamos que a humildade, ela nos faz fracos, mas Paulo, irmãos, a transforma aqui numa virtude cristã. Paulo diz que a humildade é a força que se curva por amor. Ele diz, com uma atitude humilde, considerando o outro como melhor do que a si mesmo. É claro que Paulo não está dizendo, isso não significa aqui negar os nossos próprios dons. Ora, existem dons que são específicos, e é óbvio que no meio de nós há irmãos que são muito mais capacitados do que outros. Eu, por exemplo, não tenho nenhum talento, nenhum dom para a área administrativa. Não tenho, me esforço para fazer tudo isso, mas não tenho um talento, um dom. Há outros irmãos que são especialistas nisso, gostam demais de estruturar as coisas, de organizar, de ter ali as suas planilhas, sua gestão. São dons específicos, são áreas específicas que alguém especificamente domina. Então, não é nenhum pecado nós reconhecermos as nossas próprias habilidades, os nossos próprios dons. Paulo não está falando sobre isso, sobre o fato de nós negarmos os nossos dons e sabermos, reconhecermos de maneira autêntica que nós temos dons que de fato se destacam em relação a outros. Há dons que se destacam em relação a outros. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que nós devemos reconhecer que é o Senhor quem distribui estes talentos, e não nós que os produzimos. Se um bom cantor, por exemplo, de nossa igreja, se um bom instrumentista de nossa igreja, um bom professor de nossa igreja, um bom administrador em nossa igreja, todos são dons. E Paulo está dizendo que nós devemos considerar que estes dons, eles não são fruto da nossa própria mente, do nosso próprio esforço, mas é fruto daquilo que o próprio Deus nos destina. Então, quando nós reconhecemos que o próprio Deus é quem distribui os talentos de formas diferentes, e que o dom do outro é tão necessário quanto o meu dom, nós então construímos na igreja uma unidade de propósito. Isso é muito interessante. Eu percebo que eu não sou dono e detentor de todo o conhecimento, de todas as habilidades. Eu sou apenas uma peça que, encaixando-se noutra peça, dará a toda a estrutura uma visibilidade maior. Nós somos apenas os tijolinhos que compomos, juntamente com outros, o grande edifício que é a igreja. Eu não seria ninguém, meus amados irmãos, sem todos vocês aqui. E nós devemos pensar que cada um dos trabalhos, dos dons, das habilidades que os irmãos têm, são dados por Deus para a edificação da igreja. Por isso Paulo está dizendo que nós devemos reconhecer no outro sempre superior a nós mesmos. Perceba que, como aqui o tema da unidade, da própria alegria de Paulo, ela continua pulsando, continua firme. Paulo diz que a humildade gera a mesma mente, porque o humilde aprende a ouvir. O humilde aprende a ouvir. Então, nós não temos uma opinião absoluta, única, a menos que esta opinião seja uma verdade da Escritura e diante da qual nós não podemos discutir. Mas as opiniões que são fruto da nossa própria análise, nós precisamos ouvir outras opiniões. A humildade gera isso em nós, aprendizado quanto ao ouvir.
A humildade produz o amor, o mesmo amor, porque o humilde ele não compete um com o outro. O humilde, ele sempre considera o outro superior. Então ele não entra em disputas desnecessárias. A humildade sustenta uma alma, um só ânimo, porque o humilde prefere servir a ser servido. Então repare que Paulo, ao falar isso, ele demonstra aquilo que ele mesmo aprendeu na prática. Em suas cartas, por exemplo, ele se descreve como alguém que estava em crescente humildade. Por exemplo, em 1 Coríntios 15, 9, ele se denomina o menor dos apóstolos. Às vezes alguém pode dizer, isso é conversa de Paulo para talvez ser observado. Não, a transformação de Paulo nos dá o direito de dizer isso. De fato, ele se considerou o menor dos apóstolos, porque ele veio depois. Como ele mesmo diz, ele foi chamado fora do tempo. Em Efésios 3:8, ele se denomina o menor de todos os santos. E em 1 Timóteo 1,15, ele diz, eu sou o principal dos pecadores. Repare então que o próprio apóstolo Paulo era consciente da sua miséria diante da cruz de Cristo. E ele então se tornou paciente com as fraquezas do próximo. Muito embora ele tenha, mesmo sendo paciente, também ao mesmo tempo ensinando a igreja a viver uma vida de submissão à palavra do Senhor. Ele era duro quando precisava ser, era incisivo quando precisava ser, mas ele lutava não por ele próprio, não pela sua doutrina, mas pela doutrina de Cristo. Quando ele, por exemplo, confronta os Gálatas dizendo, olha, vocês estão mudando de um evangelho tão rapidamente, o que levou vocês a fazer isso? Ali ele estava sendo duro com aqueles irmãos da Galácia, mas ao mesmo tempo ele demonstrava que a dureza não era por causa da sua opinião, da sua verdade, entre aspas, mas a verdade do evangelho, que aqueles irmãos infelizmente estavam distorcendo, e alguns inclusive estavam sendo ludibriados, levados pelos ventos de doutrina, e Paulo então os chama novamente ao arrependimento. Portanto, irmãos, a humildade é o caminho mais seguro para que a alegria da igreja se estabeleça, para que a unidade da igreja se mantenha de pé, pois quando nós servimos com mansidão a Cristo, com humildade a Cristo, o próprio Cristo, pelo seu Espírito, renova em nós também o propósito comum, renova em nós também a verdadeira humildade. Nada façais por partidos, nada façais por vanglória, mas por humildade, considerando sempre cada um os outros superiores a si mesmo. E finalmente, Paulo conclui com uma outra virtude, unidade, humildade, e agora a terceira virtude, que é a solicitude, que nós poderíamos dizer também generosidade, se quisermos rimar aí os sufixos, né? Unidade, humildade, generosidade. Mas eu chamei aqui de solicitude. Uma pessoa solícita é uma pessoa que não se preocupa consigo própria. E isso é muito interessante porque a humildade, que nos leva a considerar o outro sempre superior a nós mesmos, consequentemente nos leva também a uma vida solícita. Repare o que ele diz, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Ou seja, não atente cada um para o que é seu, individual, mas cada qual também para o que é dos outros. Paulo está nos ensinando aqui que uma vez que nós tratamos o nosso coração, e o nosso coração se torna humilde, e a humildade nos leva a lutar pela unidade da igreja, significa que agora esta humildade e esta unidade também geram a solicitude, que é a preocupação genuína com o bem-estar do outro. Isto é ser solícito. Uma pessoa solícita é uma pessoa que não vive sozinha, é uma pessoa que reconhece a necessidade genuína do seu próximo, ele se preocupa com o outro, ele olha para a igreja e ele não vem para a igreja olhando apenas para si, mas ele percebe cada situação, cada detalhe, e ao perceber alguma necessidade de algum irmão, ele se esforça para fazer com que aquele irmão receba o que ele de fato precisa. O apóstolo não diz aqui que nós devemos negligenciar as nossas próprias responsabilidades, ou seja, cuidar de nós mesmos. Mas nós devemos olhar, irmãos, com generosidade para as necessidades dos nossos irmãos, para a necessidade da igreja. Porque solicitude também é uma ponte entre mim e o outro.
Alguém que se torna solícito é alguém que se preocupa com o irmão e por isso ele cria um relacionamento, uma ponte relacional que vai manter a humildade, a unidade e vai demonstrar humildade. Então, novamente aqui o texto ecoa aquilo que está lá no versículo 2 que nós já tratamos. Pensar a mesma coisa, ser unido em amor, unido em ânimo, tendo o mesmo sentimento. A solicitude, então, de que Paulo diz, ela é expressa ou expressa de maneira prática a nossa fé madura. Por quê? Porque uma pessoa solícita, ela revela o cuidado espiritual pelo próximo. É alguém que ora, é alguém que encoraja, é alguém que exorta com amor. Meus irmãos, como é bom, como é agradável para nós sermos cuidados, sermos pastoreados. Se não me engano, foi na semana passada que raramente eu faço isso, não gosto de fazer isso, mas precisei ir ao banheiro, porque eu percebi que eu ia ficar mais tempo aqui na pregação, então eu precisava ir ao banheiro. E saí rapidinho aqui no momento dos cânticos, fui ao banheiro, voltei, e ao voltar, um irmão que estava ali mais ao fundo, segurou meu braço e falou assim, está tudo bem? Eu falei assim, está tudo bem. Aí ele puxou, porque eu acho que ele não acreditou, e falou assim, está tudo bem mesmo? Eu falei, está tudo bem mesmo. Não é? Isso marca a vida da gente. Isso é solicitude. Porque é uma preocupação genuína que você tem com o outro. Pastor, está tudo bem? Então, isso faz a igreja se tornar uma igreja unida. Porque quando eu me preocupo com o bem-estar do outro, eu oro pelo outro, eu encorajo o outro. Às vezes você chega na igreja e alguém está cabisbaixo, triste ali, às vezes abatido mesmo, não é? Eu lembrei, eu dei essa pausa aqui porque eu me lembrei de uma palavra da literatura que é macambúzio, né? Bruno gosta desses clássicos, né, Bruno? Macambúzio é uma pessoa derrubada, né? O seu Vianel gosta, é o borocochô, né, seu Vianel? Uma pessoa meio para baixo. Aí você olha e vê uma pessoa assim, para baixo, destruída, derrotada. O solícito, ele vai até ela e encoraja. O que aconteceu, rapaz? O que foi? E ele levanta essa pessoa, exorta, às vezes aconselha, às vezes direciona. Não, procura o irmão, procura o pastor, procura o presbítero, tal, vamos resolver isso. É aquela pessoa que se preocupa. Isso não é só uma função diaconal, embora os diáconos precisem ter isso na veia, né? Porque uma das características diaconais é esta preocupação com o bem-estar do outro. Aliás, um bom critério para você indicar o nome para os próximos diáconos, né? Alguém que tenha na veia a preocupação pelo outro. Os diáconos foram instituídos por isso, porque as viúvas estavam sendo esquecidas e os apóstolos precisavam de gente preocupada com o bem-estar. Então ele disse, olha, escolha gente aí que vai estar atento com as necessidades dessas pessoas. Mas não é só o diácono, é a igreja. Todos nós somos chamados para servir. Todos nós somos chamados para cuidar espiritualmente. Também a solicitude, ela é uma expressão prática da nossa fé no sentido do cuidado material. Quer dizer, nós também devemos preocupar com o suprimento das carências materiais de quem precisa. Nós lemos em Atos dos Apóstolos a informação de que na igreja primitiva não tinha quem passasse necessidade, porque à medida que aquele povo unido percebia a necessidade real, especialmente das viúvas e dos órfãos, eles iam ali e supriam aquela necessidade. Se faltava alimento, eles levavam alimentos. Se faltavam remédios, eles levavam remédios. O cuidado material também faz parte dessa solicitude. Às vezes há na igreja pessoas que têm problemas nessa área e talvez nem percebam. Daí, de novo, eu aqui faço um parênteses, porque nós estamos em época de indicações e de eleições, né? Uma outra atividade diaconal, visitar os irmãos para perceber se há necessidades materiais em suas casas. Isto é trabalho da junta diaconal, não é? Os diáconos têm que estar atentos, marcar lá no seu calendário de visitas, visitar toda a igreja, especialmente as viúvas, né? Talvez aquelas mais necessitadas, e perceber. Não precisa você falar,
Mas você vai fazer a visita ali com dois, um fica conversando, o outro fica olhando a casa, entendeu? Aí você olha assim para o armário, está meio vazio, você olha assim para uma janela que está faltando um pedaço de vidro, aí você vai ali. E aí depois você fala, ó, nós precisamos ajudar aquele irmão, aquela irmã. Né? É muito interessante isso, é a solicitude do coração. Cuidado ministerial também é um cuidado importante, apoiando aqueles que servem, dividindo os fardos. E aí nós falamos especialmente dos presbíteros e dos diáconos, que são os oficiais, a liderança da igreja. Irmãos, nós precisamos ser pastoreados. Presbíteros e diáconos precisam ser pastoreados. Às vezes a igreja acha, não, o pastor não precisa de visita, não, o pastor tem que fazer visita. Né? O presbítero não precisa de visita, não. Hein? O presbítero, ele tem que fazer a visita, não é? Não, meus irmãos, todos nós precisamos ser pastoreados. Todos nós. Como é bom, às vezes, receber a mensagem de um irmão, de uma irmã, dizendo, olha, eu estou orando pelo senhor, olha, eu às vezes manda um versículo, não é? Isso traz alegria ao nosso coração. Paulo está dizendo, completem a minha alegria. É bom nós termos esta solicitude também, apoiando aqueles que servem, dividindo os fardos, não é? Entre nós mesmos que somos também da liderança, como é bom dividirmos os fardos. Às vezes um irmão, um presbítero não está muito bem, seja de saúde, seja financeiramente, materialmente, seja emocionalmente, seja espiritualmente. Como é bom nós dividirmos os fardos, levarmos os fardos uns dos outros, não é? Isto é solicitude. Então, quando Paulo diz, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros, é disto que ele está falando. Lá aos Gálatas, ele escreveu a mesma coisa com palavras diferentes. Gálatas 6:2, ele diz, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha que coisa bonita. Ao invés de nós sermos peso, sermos a carga, nós temos de levar as cargas. Mas vocês sabem que tem crente que é a carga, né? Tem crente que vive pendurado em você e não te larga de jeito nenhum e você tem que ficar carregando. E Paulo está dizendo, não, irmãos, pula daí, sai das costas e ajuda a levar os problemas, ajude a levar as cargas. A maturidade cristã nos leva a isso. Nos leva a sermos soluções e não problemas. A maturidade cristã nos faz sermos pessoas que carreguem as cargas uns dos outros, ombreados, levando ali cada um o seu próprio irmão, a sua irmã, e carregando uns aos outros. Lembrem-se, os irmãos aqui estavam em época de perseguição, e eles precisavam se apoiar mesmo, porque tinha gente aqui que estava sendo denunciada, tinha gente que estava sendo presa, gente que estava sendo morta. Então aqueles irmãos precisavam se unir, precisavam levar as cargas uns dos outros. Os irmãos não fazem ideia, por exemplo, lá quando Paulo fala que os presbíteros precisavam ser hospitaleiros, aquilo ali para nós hoje é uma maravilha, né? Porque para nós hoje é só você ter uma casa em que você possa receber alguém que porventura precise. Então, assim, vem um missionário lá do Paquistão, espero que ele não traga nenhuma mochila, né, André? Porque suspeito de brincadeira, né? Mas é porque foi lá no seminário, por isso que eu brinquei com o André. Foi no seminário recentemente um missionário do Paquistão, né? E quando vem desses países assim, a gente sempre associa com terrorismo, né? Com o Islã e tal. Então fizeram essa brincadeira lá com o pobre do missionário, mas ele acho que ele não importou, não. Mas vem um missionário de fora e você precisa hospedá-lo. Ora, para nós hoje é mais tranquilo fazer isso, né? Se você não puder hospedar em casa, você paga um hotel, por exemplo, a gente dá um jeito, né? Mas não era assim na época de Paulo. Na época de Paulo, hospedar alguém era sinônimo de prisão e morte. Porque se alguém visse você recebendo um cristão, um missionário cristão na sua casa, você era considerado cristão e poderia ser preso e morto. Olha a diferença, é outra coisa, né? Quer dizer, então quando Paulo fala assim, os presbíteros precisam ser hospitaleiros, o que ele está querendo dizer é o seguinte, olha, vocês têm que estar prontos para receber, para acobertar aqueles que são perseguidos por causa do Evangelho, por causa da justiça.
Veja o peso disso, é muito maior, nós nem fazemos ideia, porque na nossa geração essas coisas não acontecem, pelo menos por enquanto, porque não somos fisicamente perseguidos. Mas nas igrejas hoje que são perseguidas, isso acontece. Se um missionário chega e ele vai para uma casa e alguém identifica aquilo como sendo cristão, ele pode ser preso, morto, perseguido, né? Nós temos narrativas que tratam disso, filmes que retratam isso, e que demonstram, né, essa realidade cruel de pessoas que se escondiam nas casas dos amigos, dos vizinhos, para sustentarem a sua fé, e eram depois carregados, levados e presos e mortos. À medida que a solicitude cresce, a alegria também aumenta. Ou seja, há um mesmo sentimento, um mesmo amor, um só ânimo. A igreja, então, deixa de ser, irmãos, apenas um conjunto de pessoas que frequentam o mesmo lugar, o mesmo culto, e passa a ser uma família que carrega mutuamente uns aos outros até o céu. Eu quero, então, concluir repetindo aqui as 3 palavras: unidade, humildade e solicitude, mostrando que, de acordo com Paulo, estas 3 virtudes, elas não são opcionais, mas elas são marcas de um verdadeiro discípulo transformado por Cristo Jesus, o Senhor. Claro que a base é sempre a graça, porque Paulo diz que é a graça que nos transforma, é a graça que nos dá isso. O caminho é sempre a humildade, e o fruto é sempre o amor que serve. O que o apóstolo Paulo, então, deseja, o que Cristo requer de nós, é que nós sejamos uma igreja unida pelo amor e pela cruz, sabendo que nós temos exortação em Cristo, temos consolo de amor, temos comunhão no Espírito e temos afetos e misericórdias entranhados. Portanto, aumentemos esta alegria, aumentemos a alegria pastoral, da liderança, de todas as famílias da igreja. Como que nós vamos aumentar isto? Pensando a mesma coisa, tendo o mesmo amor, sendo unidos neste ânimo de lutar pelo mesmo sentimento, pelo mesmo propósito, não fazendo nada por partidos ou vanglória, mas humildemente, considerando os talentos, os dons dos meus irmãos, sempre superiores a mim mesmo, a fim de que eu possa também colaborar, cooperar de maneira solícita e generosa com todos, para que todos cresçamos juntos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus queridos irmãos, que o Espírito Santo, então, nos conceda a graça de pensar a mesma coisa, amar o mesmo amor de Cristo e caminharmos juntos com um só coração, com o grande propósito de que o mundo veja as nossas boas obras e glorifiquem a nosso Pai que está nos céus. Amém. Que Ele nos abençoe. Nós vamos passar a ministração da ceia do Senhor. E então eu quero ler com os irmãos o texto do apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 23, meus irmãos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Esta, portanto, é a instrução do Senhor de que possamos repetir este ato solene ao longo de todas as nossas reuniões culticas, a fim de que sejamos fortalecidos por Ele mesmo, e fortalecidos nele, nós então tenhamos este estímulo que vem de Cristo, a fim de que possamos caminhar juntos em unidade, humildade e solicitude. Vamos orar. Vou convidar o nosso irmão presbítero Tiago para fazer esta oração.
E também já convido os irmãos presbíteros para virem aqui, para que possamos, na sequência, distribuir os elementos, lembrando aos irmãos que todos devem participar deste ato. Aqueles que forem participar se coloquem de pé, apenas para facilitar a distribuição, depois se assentem, aguardando para que todos nós possamos cear juntos. Senhor Deus, nosso amado Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento. Te agradecemos, ó Deus, pela palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. E agora, Pai, te agradecemos também por este banquete que o Senhor nos concede participar, a ceia do Senhor, que o Senhor possa, por meio dele, nos alimentar espiritualmente, Senhor. Abençoe as nossas vidas, abençoe a tua igreja, ó Deus, para que ela possa sempre se lembrar do sacrifício de Cristo Jesus em favor de todos nós. Nós não merecemos, ó Pai, somos totalmente indignos e merecedores, ó Deus, mas o Senhor é um Deus de amor, um Deus justo e um Deus misericordioso. Obrigado, Deus, por este privilégio que o Senhor dá à tua igreja de participar da ceia, e rogamos que o Senhor consagres estes alimentos, ó Pai, para que sejamos por Ele alimentados espiritualmente e fortalecidos, ó Pai, também. Nós agradecemos e oramos no nome santo de Jesus. Amém. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar.
Irmãos, nós consultamos se porventura alguém foi esquecido na distribuição. Se for o caso, basta acenar para que a gente possa levar os elementos. Mais alguém? Foi. Todos nós recebemos. Então vamos cumprir, meus irmãos, aquilo que nos foi ordenado por Cristo Jesus naquela noite em que foi traído. Ele tomou o pão, deu graças e depois partiu entre os seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, nosso Senhor Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim, até que eu venha. Amém, queridos irmãos? Vamos colocar de pé. Vamos orar, depois receber a bênção, cantar o amém tríplice e assentados os irmãos receberão alguns breves comunicados. Obrigado, Senhor Deus, por este dia que passamos em Tua presença, neste lugar. Obrigado, ó Pai, por esta igreja que se reúne aqui para adorar o Teu nome e para aprender do Senhor. Pai, a nossa oração sincera é que o Senhor nos conceda graça sobre graça, para que possamos nos tornar cada vez mais unidos, cada vez mais humildes e cada vez mais solícitos uns para com os outros. Que o Senhor nos dê, ó Deus, graça para vivermos uma vida digna do Evangelho do Senhor, para que o testemunho da Igreja do Vale, por onde quer que nós estejamos individualmente representando esta igreja, seja um testemunho poderoso para transformar vidas pelo Evangelho de Cristo Jesus, o Senhor. Dá-nos, ó Deus, uma semana de paz, guarda-nos do mal, livra-nos de tentações e que possamos continuar experimentando de todos os benefícios que o Senhor reservou para os Teus filhos. Ajuda-nos a glorificar o Teu nome em todas as coisas e a usufruirmos dos Teus benefícios para a glória do Teu nome. Oramos, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus Cristo, nosso grande amigo, Senhor e Salvador. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Agradecemos a todos os irmãos que estiveram aqui ao longo deste dia. Muito obrigado, pela presença, o apoio, a fidelidade ao Senhor. Temos visitantes conosco. Ali temos duas jovens. Podem dizer os nomes de vocês, por favor? Nayara, Gabriela. Já vieram aqui? Sim. Nayara não, né? Gabriela sim. Minha memória é zero, então por isso eu perguntei, Sejam bem-vindas, que Deus abençoe vocês. Vocês são de alguma igreja evangélica ou não? Não? Que Deus abençoe, tá? Deus abençoe vocês, muito obrigado. Vou pedir o Lucas, que está pertinho. E Lucas, aperte as mãos das moças. Isso, cumprimentando, as irmãs também. Deus abençoe vocês, muito obrigado, viu, pela presença. Temos mais visitantes? Creio que não, Ok.
Irmãos, nós temos 2 avisos importantíssimos, além dos outros, né, que também são importantes, mas eu não quero me delongar muito, e ao longo da semana eu vou colocando ali no grupo da igreja. Mas o aviso mais importante para esta semana é a mudança da reunião de oração que nós faríamos aqui para o culto de ação de graças que nós faremos na casa dos irmãos Josué e Delisete. Então nós não teremos na terça-feira a reunião de oração aqui na igreja. Nós transferimos, o conselho resolveu, a pedido, né, transferir a reunião de oração para um culto de ação de graças lá na casa do irmão Josué. Então nós vamos começar às 19h30, porque para termos mais tempo, né, com os nossos irmãos ali. Então não será às 20, será às 19h30. Os irmãos que chegam aqui às 20, né, por conta de trabalho, etc., não tem nenhum problema se chegar lá também um pouquinho depois das 19h30, não é? Então vá a si mesmo. Ah, mas eu vou chegar atrasado. Não tem problemas. Nós estamos marcando um pouco mais cedo para que a gente possa aproveitar mesmo o tempo com os nossos irmãos, não é? Então, vamos apoiar esse trabalho. Foi um pedido do irmão Josué e eu creio que é muito importante a igreja se fazer presente ali, não é? Será um culto simples, um culto breve, mas de gratidão a Deus pela vida dos nossos irmãos. Então, terça-feira, 19h30, lá na casa dos nossos irmãos Josué e Delisete, ok? A urna para indicação de nomes para presbíteros e diáconos já está posta também ali na entrada da igreja, então os irmãos terão o mês de outubro todo para fazer estas indicações, não é? Também quero avisar os irmãos a respeito do treinamento do curso de aperfeiçoamento de professores e líderes da Escola Bíblica Dominical, que será no dia 8 de novembro, um sábado, às 15 horas. 15 horas aqui na igreja. Podem participar apenas aqueles que já são professores? Não, está aberto a qualquer pessoa que queira contribuir, participar, tanto aprendendo quanto também trazendo a sua experiência, inclusive irmãos de outras igrejas. Então, se você tem contato com outras pessoas, convide, não é? Nós vamos fazer aqui uma oficina de treinamento de professores para a Escola Bíblica Dominical, sábado 8 de novembro, às 15 horas, tá bom? Então o irmão Tiago já colocou lá no grupo, vou pedir para a gente colocar novamente, né, para lembrar os irmãos também deste compromisso. A obra de reforma de nossa igreja vai começar terça-feira, se Deus assim permitir. Então orem por isso, para que dê tudo certo e as coisas continuem caminhando. Já tem gente aí ansioso para casar, está doido para a igreja ficar reformada. Então nós estamos querendo caminhar nisso aí, né, para que realmente esteja pronto o mais rapidamente possível, tá bom? Ore por isso também. Eleições das sociedades internas até o dia 31 de outubro. Os irmãos também têm o mês de outubro todo, né, para fazerem as suas reuniões, inclusive a plenária da SAF, próximo domingo, 17 horas. Sábado, não domingo, sábado às 17 horas. Plenária da SAF, né, para eleição também da nova diretoria. A UCP hoje fez a sua eleição, foram eleitos o Lucas Emanuel, presidente, e o Natan, secretário, né? Então, as figuras aí já estão eleitas, os quadros, né? Como dizem os políticos, né? Os quadros estão eleitos, e vamos orar aí pela nossa UCP e pelas demais sociedades também que passarão por esse processo de eleições. Irmãos, no mais é isso, que Deus os abençoe e os guarde, que nos dê uma excelente semana e que estejamos juntos aí, unidos, né, no propósito de nossa igreja, para assim glorificarmos o nome do Senhor. Uma boa noite a todos os irmãos e as famílias.